Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui em mais um momento na presença de nosso Deus, podendo aprender com suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo 2 Coríntios de número 10. Olha que Paulo nos ensina. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Eu rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos também em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Mas, quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriemos além do limite adequado, não limitaremos nosso orgulho à esfera de ação de que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalho que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se glorie, glorie no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amém? Graças a Deus por isso. Mas aqui ele começa já a introdução dessa carta dizendo, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de quem? De Cristo. O homem por si não é manso, não é bondoso, é o dom do Senhor que está sobre nós, amém? E ele apela aqui para que todos eles sejam humildes também. E ele está dizendo assim: olha, eu sou humilde quando estou face a face com vocês, porém, quando ausente, audaz. E rogo-lhes quando estiver presente que não obrigue a agir com audácia. Então ele está dizendo aqui claramente que essa é uma citação do argumento dos críticos de Paulo na igreja de Corinto. Eles o acusavam de ser fraco, tímido quando estava presente, mas ousado, duro, áspero apenas em suas cartas. Então, ao dizer aqui rogo-vos, Paulo estava pedindo gentilmente aos coríntios que lidasse com esses opositores antes mesmo que ele visitasse a congregação, para não ter de ser ríspido com eles. Ele estava evitando o conflito. Então aqui os oponentes de Paulo, eles afirmavam que ele andava segundo a carne e que pensava apenas em si próprio, por não ter feito a visita como havia prometido lá em 2 Coríntios 1,17. Então ele diz assim, Paulo afirma que como ser humano vivia na carne, mas insiste que não guerreava de acordo com a carnalidade. Com isso, ele queria dizer que não conduzia seu ministério para agradar a si mesmo. Amém? Ele estava falando para o povo de Corinto, meus amados, que a luta é espiritual. Olha, ele fala, não lutamos segundo os padrões humanos, não é pela força do braço que a gente luta. As armas que nós utilizamos contra as fortalezas, ali uma simbologia que ele diz sobre fortalezas, coisas fortes, não era com lutas de homens, e sim pela poderosa força do Senhor, do Deus Altíssimo. Era Deus que utilizava de situações para destruir essas fortalezas. Então a gente vai vendo, meus amados, que Paulo vai trazendo toda essa introdução para trazer a riqueza da palavra ao coração das pessoas. E Paulo, meus amados, aqui, mais uma vez,
né, próximo à antiga cidade de Corinto, havia uma colina com mais de 600 metros de altura e no topo dela havia uma fortaleza. Então Paulo usou essa imagem, né, como uma ilustração da batalha espiritual que ele travava. Então ele destruía as fortalezas, derrubava as torres, que é o símbolo de altivez, né? E fazia prisioneiros. A fortaleza, as torres, os cativos representavam aqui os conselhos, pensamentos e planos aos quais Paulo se opunha. O apóstolo aqui derrubou todo tipo de ideologia contrária ao evangelho, né? Essas coisas que impediam as pessoas do conhecimento da verdade. Ele levou cativos à obediência de Cristo e todo argumento, toda a intenção do coração que antes eram contrários a Deus. Então as nossas ações revelam os nossos pensamentos. Isso é fato. Então não devemos apegar-nos a ideias que não se conformam com a vida e os ensinos de Cristo, meus amados. Paulo não caminhava de acordo com a carne e os desejos mundanos. Assim também não podemos nós andarmos também pela carne e pelos desejos, né, do mundo. Em vez disso, ele derrotava a carne. Ele explica a sua estratégia lá em 1 Coríntios 9, do 24 a 27. A gente já leu, mas é muito bom você ler isso para você ter a noção, a estratégia que nós devemos usar para derrotar a nossa própria carne, amém? E ao declarar isso, ele subjuga, né? Ele fala assim: eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Então, Paulo, meus amados, ao destruir aqui as fortalezas, derrubar as torres e fazer prisioneiros, ele estava pronto para fazer justiça à desobediência de alguns, como ele está dizendo aqui. Nós lemos aqui em 2 Coríntios 10, 2. Nesse contexto aqui, ser de Cristo significa mais que meramente pertencer a Ele. Quer dizer, agir como seu servo, ou seu discípulo. Então, o nosso Deus apresentou um plano de vida perfeito para nós, meus irmãos. Agora nós temos que não só ter entendimento do plano, mas aplicar na nossa vida o plano de sermos o quê? Obedientes, discípulos do Senhor. Então, Paulo tinha o poder, a autoridade como apóstolo para a edificação, não para a destruição. E as suas exortações, meus amados, nesta carta, se destinava a corrigir abusos e não a promover a destruição da congregação. Paulo reforça a sua autoridade no final de sua carta aqui, né, em 2 Coríntios 13:10, que nós iremos ler mais adiante. Dizem, né, falando assim, Paulo falava de maneira simples para que o poder de Deus ficasse evidente. Ele não usava técnicas, né, complexas de retórica para influenciar os seus leitores e os seus ouvintes. Os críticos do apóstolo Paulo lá na igreja de Corinto, meus amados, tentavam usar esse estilo simples, né, e despretensioso aqui contra ele. Paulo pretendia sempre demonstrar que suas atitudes correspondiam às suas palavras. Meus amados, nós temos que viver de acordo com como nós falamos, né, para não sermos hipócritas, falar uma coisa e fazer outra. Então Paulo mostrava e provava que tudo que ele pregava, ele vivia. Então, tais seremos também por obra, estando presentes. Ele não fazia ameaças infundadas. E esses aqui, os críticos de Paulo, meus amados, recomendavam a si próprios, né? Julgavam a si mesmo com base em suas próprias opiniões pessoais e comparavam-se aos demais. Meus amados, aqui mora o maior erro, o erro do ser humano, sabe? Criar suas próprias justiças. Eu acho que é assim que tem que ser feito e assim eu vou fazer. E se não tiver aqui fundamentada na palavra, está errado. Amém? Não podemos ser fundados sobre as nossas próprias opiniões pessoais. Eu gosto de fazer assim, eu tenho que fazer assim. Eu gosto de ajudar de assim e você não seguir os padrões da palavra de Deus. Amém? Então, confronte essa atitude com o conselho de Paulo para estimarmos os semelhantes acima dos mesmos. Filipenses 2, 3 e 4, olha que a palavra de Deus nos ensina para, né, aprimorar ainda mais o que Paulo está dizendo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, meus amados. Aqui você vê que tudo na palavra de Deus é fundamentada. É melhor dar do que receber. Nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Você compreende o que é viver o evangelho? Não é ser egoísta, não é a sua vaidade que tem que falar mais alto. Eu tenho que ser servido, eu tenho que ter, eu tenho que receber. Jesus, o que Jesus fez? Ele se esvaziou de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Para quê? Para servir. Ele veio como servo, né? A ponto de lavar os pés dos discípulos, a ponto de prepará-los, né? Foi algo muito lindo, muito, né, um símbolo de humildade, um símbolo, né, de simplicidade. E Jesus fez todas essas coisas para mostrar, meus amados, que a verdadeira riqueza é essa. Amém? Nós sermos humildes.
Então, meus amados, aqui a gente está vendo que Paulo, né, o seu se gabar era apenas no âmbito do ministério que Deus lhe concedera, né? Mas isso incluía aos coríntios. Já os críticos de Paulo gabavam-se de algo com o qual não tinham trabalhado ou que não tinham cultivado, né? Provavelmente os resultados ministeriais do próprio apóstolo Paulo lá em Corinto. Quantas pessoas são assim, meus amados? Né? Se vangloria de obras de outras pessoas. Deus usa um irmãozinho lá para fazer uma bênção, para fazer algo maravilhoso. Aí vem o outro lá que não fez nada e se vangloria e quer pegar um mérito, né? Pensando que o mérito pertence ao homem. Então aqui é simplesmente uma vaidade, né? Um senso horrível, né, de conduta. Então, meus amados, temos que entender que tudo que nós fazemos é para gloriar o nome de Deus. Tudo pertence a Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Nós só somos meramente homens mortais, né, que não, aos olhos reais mesmo, não seríamos merecedores de nada. É pela misericórdia e pelo amor de Deus que Ele nos concede a graça e a rica oportunidade de sermos um instrumento nas mãos dele. Amém? Então, lugares que estão além de nós, em Romanos, a carta que Paulo escreveu por volta dessa época também, ele afirma que seu desejo de pregar o evangelho também na Espanha. Lá em Romanos 15, 24 você diz que esse era, né, o desejo do coração de Paulo. O líder cristão aqui não se gloria em suas próprias realizações, mas o Senhor e no que Ele faz. Amém? Paulo começa esse trecho aqui da mensagem afirmando que não se incluirá entre os que recomendavam a si próprios. O motivo de não fazê-lo era que o Senhor o declararia um obreiro fiel. 1 Coríntios 4:5 diz isso. E ao longo deste trecho, meus amados, Paulo se mostra bastante cauteloso em gloriar-se apenas no Senhor e em sua obra para estabelecer suas credenciais como apóstolo aos coríntios. Amém? Essa é a passagem de hoje, o ensinamento, um pouquinho do ensinamento do que Paulo viveu, do que o Senhor ensinou ele, para ele poder ensinar também. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.